Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira semana do Meio Ambiente, Sustentabilidade, Perspectivas da Agenda 2030, do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental da UFOP, em parceria com a Fundação Estadual do Meio Ambiente. Este evento tem como objetivo envolver a sociedade em um debate interativo, em que o conhecimento em suspensão a sensibilize quanto ao seu papel na preservação do meio ambiente. Eu sou Andréa Ferreira, atualmente estagiária do programa e também aluna do curso de turismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Estarei presente durante essa tarde, conduzindo o evento, juntamente com a professora doutora Carley dos Santos Alves, coordenadora do programa, e toda a equipe de coordenação do evento. Lembrando a todos que será aberto um momento de interação entre os convidados e ouvintes ao fim da palestra. Para participar, basta escrever o seu comentário no chat que a equipe estará passando ao mediador. Por favor, mantenham a câmera e microfone desligados para um bom andamento do evento. A nossa primeira atividade da tarde é a homenagem aos alunos da turma de 2008 do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade Socioeconômica e Ambiental, mediada pela professora doutora Carley, com participação do professor doutor José Cláudio Junqueira Ribeiro e o professor Antenor Rodrigues Barbosa Júnior. Para darmos início, eu gostaria primeiramente de apresentar os nossos convidados. O professor doutor José Cláudio Junqueira Ribeiro, graduando em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, possui especialização em Engenharia Sanitária pela Escola de Engenharia da UFMG, mestre em Engenharia Sanitária e Urbanismo pela Escola Nacional de Saúde Pública Rennes, da França, e doutor em Saneamento e Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela UFMG. Foi professor titular de Gestão Ambiental na Faculdade de Engenharia e Arquitetura da Universidade FUMEC. Atualmente é professor da disciplina Impactos Ambientais no mestrado de Direito Ambiental da Escola Superior Dom Helder Câmara, e foi pesquisador pleno da Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais e seu presidente por 3 mandatos. O professor Antenor Rodrigues Barbosa Júnior, ele é engenheiro civil pela UFOP, mestre e doutor em Engenharia Hidráulica e Saneamento pela USP, já foi professor do Departamento de Engenharia Civil da Escola de Minas e vice-reitor da Universidade Federal de Ouro Preto. Também foi precursor do nosso mestrado profissional em Sustentabilidade Socioeconômica e Ambiental, da UFOP, e coordenador do programa entre 2017 e 2020. Foi secretário municipal do Meio Ambiente em Ouro Preto. E a nossa professora Carley dos Santos Alves, pós-doutora em Ciências Sociais pela Universidade de Coimbra, doutora em Psicologia pela PUC Minas Gerais, mestre em Turismo e Meio Ambiente pelo Centro Universitário de Ciências Gerenciais da UNA, graduada em Administração pela UFOP, graduada em Psicologia e em Turismo pelo Centro Universitário Newton Paiva, especialização em Administração Pública e coordenadora do mestrado em Sustentabilidade Socioeconômica Ambiental e professora também da Escola de Direito, Turismo e Zoologia, além de pesquisadora associada Cátedra da Unesco, Água, Mulher e Desenvolvimento. Agora eu passo oficialmente a palavra ao doutor José Cláudio Junqueira Ribeiro, que vai dar início à nossa homenagem. Boa tarde. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês nessa tarde, por essa homenagem. Queria inicialmente cumprimentar meus colegas, a doutora Carley, agora coordenadora do mestrado em sustentabilidade aí da UFOP, e também ao doutor Antenor Barbosa, meu velho conhecido, aí professor também da UFOP. Cumprimentar também você, Elza, e aos demais colegas e famílias dos nossos mestrandos da turma de 2008 que estão nos assistindo, e a todos os outros demais também que estejam aí no nosso plenário. Para nós, da Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEAM, ter essa parceria com o FOP para o mestrado profissional foi de grande importância. A Fundação Estadual do Meio Ambiente, a FEAM, órgão ambiental do Estado de Minas Gerais, da administração estadual,
Durante muito tempo, foi criada e implementada em 1988, 1989, a FEAM foi a Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Política Ambiental, o COPAM, durante muitos anos, de uma forma exclusiva. Com a criação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em 1995, a FEAM passou a compartilhar, né, porque ela é originária da Secretaria de Ciência e Tecnologia, passou a compartilhar com os demais órgãos vinculados, né, o Instituto Estadual de Floresta, o IEF, e o IGAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, a Secretaria Executiva do COPAM, cabendo à FEAM a trabalhar na chamada Agenda Marrom, né, que eram as atividades da indústria, da mineração e de infraestrutura. Durante muito tempo, a FEAM foi responsável para subsidiar, não é, o licenciamento ambiental dessas atividades da indústria, da mineração e da infraestrutura. Todavia, em 2007, nós tivemos uma nova reformulação na administração pública estadual e foram criadas as superintendências regionais, descentralizando o licenciamento, restando na FEAM só os grandes projetos, e, posteriormente, isso numa Supran central. Nesse momento, a FEAM necessitava buscar um maior treinamento, uma maior capacitação para a pesquisa dos nossos técnicos. Eu costumo dizer que a FEAM sempre foi uma grande escola. Todos nós que passamos pela FEAM tivemos uma oportunidade muito grande de aprender fazendo. E muitas vezes sentíamos a necessidade de um tempo para sistematizar o nosso conhecimento, que durante todo esse tempo foi muito abrangente. Então, procurávamos uma solução, né, porque o que nós tínhamos de capacitação a oferecer ou eram capacitações de curto prazo, ou mesmo de médio prazo, em estágios no exterior, conforme algumas cooperações técnicas internacionais que nós tivemos. Mas, na busca de um treinamento mais sistematizado, nós tivemos a feliz coincidência de encontrar o mestrado em sustentabilidade da UFOP, que já estava autorizado pela CAPES, mas ainda não tinha sido implementado. Então, a partir de muitas conversações, né, com a UFOP, à época, nós conseguimos viabilizar, com financiamento da FAPEMIG, uma primeira turma para esse mestrado em sustentabilidade. Isso lá em 2007, para finalmente o mestrado se iniciar em 2008, em março de 2008. Na administração pública, as coisas não são fáceis, né? Mesmo conseguindo o financiamento da FAPEMIG, tínhamos toda uma questão administrativa, burocrática, dentro da própria administração pública do Estado, em termos de horário, de dispensa de funcionamento, e aí conseguimos, então, que o mestrado funcionasse inicialmente, e durante esse ano, né, que foi março de 2008 a março de 2009, dessa primeira turma, funcionasse na própria FEAM, à época localizada na Rua Espírito Santo, no centro da cidade, e que os mestrandos, né, eram dispensados na sexta-feira à tarde, mas, em contrapartida, disponibilizariam seu tempo de descanso, né, da sexta-feira à noite e do sábado pela manhã, para cursar as disciplinas do mestrado. Foram oferecidas também algumas disciplinas optativas, né, que eram ministradas na própria UFOP, em Ouro Preto. Nesse caso, os alunos que optaram por isso também poderiam cursar no sábado pela manhã essas disciplinas em Ouro Preto. E assim foi. Foi um mestrado né, difícil, né, porque era a primeira experiência, então creio que, além das dificuldades que nós tínhamos dentro da própria Fundação Estadual do Meio Ambiente, a UFOP também tinha, para conseguir coordenar o deslocamento dos professores para Belo Horizonte, né? E também porque os mestrandos eram todos muito demandados pelos trabalhos da rotina, né, que eles tinham que realizar. A gente sabe que os órgãos ambientais são muito demandados, a equipe sempre
subdimensionadas. Mas, felizmente, né, o mestrado chegou a bom termo, né? As dificuldades acadêmicas, ainda que tenha sido um mestrado profissional, mas mesmo assim uma série de atividades acadêmicas, que muitos deles estavam já desacostumados, né, da vida acadêmica, mas nós conseguimos, né, que 11 dos 25 alunos, essa primeira turma era composta por 25 alunos, conseguimos que 11 defendessem suas dissertações com sucesso, alguns deles conseguiram, inclusive, seguir a carreira acadêmica. Peço licença aqui para citar o caso do Antônio Augusto Malar, que foi o primeiro da turma e o primeiro, né, desse curso de mestrado profissional de sustentabilidade, que defendeu sua dissertação, que depois deu continuidade a um programa da própria FEAM de doutorado em Company, né, na Universidade de Campinas, e também fez seu doutorado e já obteve seu título de doutor, que certamente muito contribuiu para a sua carreira, hoje diretor-geral do Instituto Estadual de Florestas e um grande pesquisador. Assim como ele, outros, né, funcionários da FEAM terminaram o seu mestrado e tiveram a oportunidade de sistematizar todo o seu conhecimento. Eu não participei de todas as bancas, mas participei da grande maioria delas, e foi com muita satisfação que eu vi que a sistematização do conhecimento, né, que todos esses profissionais tiveram ao longo do tempo, como foi importante, não só para eles, né, de refletirem sobre o seu trabalho, sobre o valor do seu trabalho e conseguirem descrever isso, né, de uma forma acadêmica, numa dissertação e defendê-la junto a uma banca e tendo sua aprovação e obtido o título de mestre, mas de grande importância também para a instituição de ter registrado no seu acervo todo esse conhecimento. Nós sabemos que na administração pública as pessoas passam, se aposentam, ou mesmo saem da administração ou falecem, e todo esse conhecimento é perdido, né, com essas pessoas. Dessa forma, o mestrado profissional e de sustentabilidade, para nós foi muito importante deixar registrado no acervo da Fundação Estadual do Meio Ambiente, do próprio governo do Estado, um conhecimento de todo esse trabalho desenvolvido ao longo dos anos. Então, eu queria aqui parabenizar todos esses que participaram, alguns que, por motivos particulares, né, não puderam concluir, né, mas que nós estamos aqui com uma palavra de ânimo para esses mestrandos que não conseguiram concluir ainda, mas que ainda continuam na Fundação Estadual do Meio Ambiente, é a nossa palavra de ânimo, né, para que eles possam voltar ao mestrado, concluírem seus trabalhos, porque eu tenho certeza que o mais pesado já foi feito, que foi a obtenção dos créditos, né, todo o esforço que fizeram para cursar as disciplinas e que todos iniciaram a redação da sua dissertação e, por um motivo ou outro, não concluíram. Então, essa é uma grande oportunidade, esse resgate, né, essa live que nós estamos tendo aqui, é uma oportunidade para dar início ao resgate de todos esses alunos que poderão complementar o seu mestrado. Eu queria aqui fazer uma homenagem, né, com uma certa emoção dos colegas que nos deixaram, né, e que durante tanto tempo foram nossos companheiros, contribuíram tanto para o nosso trabalho. Né? É o caso do Arnaldo, que concluiu o seu mestrado, um grande engenheiro metalurgista, que deu uma contribuição e realmente foi uma referência para todo o trabalho aí de controle e desenvolvimento do conhecimento da metalurgia no órgão ambiental aqui do Estado de Minas Gerais. O Evandro Florencio, né, um biólogo que fez um trabalho aí com relação ao enquadramento dos cursos d'água, com um trabalho muito bom, que eu, inclusive, tenho utilizado como referência para os meus mestrandos na Escola Superior Dom Helder Câmara, que trabalham com água. Né? O caso da Bernadette, que, infelizmente, não pôde concluir o seu mestrado. E aqui temos também uma homenagem muito especial ao Caio, né, que trabalhou com a gente durante muito tempo,
e que se dedicou muito a esse mestrado e que, infelizmente, não pôde defendê-lo, né, mas que chegou a concluir sua dissertação. Eu tive a oportunidade de conviver muito com o Caio, né, eu enquanto diretor e depois presidente, e ele como gerente da área de mineração, de participar de vários eventos com ele, inclusive de uma viagem internacional, né, na África do Sul, uma pessoa estimada por todos nós e que realmente merece toda a nossa admiração pelo trabalho que ele realizou na FEAM e também aí na dissertação que ele chegou a concluir, mas não pôde defender. E, por fim, também a nossa homenagem ao Augusto, que nos deixou esse ano, que foi uma pessoa de grande valia, né, todos nós sabemos, com o apoio jurídico, administrativo, com seu grande conhecimento, e depois também na Secretaria de Meio Ambiente, e que o Augusto também teve um papel importante nesse mestrado, que foi de ser um professor convidado, né, para algumas turmas do mestrado em sustentabilidade num período posterior a 2008. E, por fim, também meus agradecimentos a toda a equipe da FEAM, que sempre deu um apoio muito grande para viabilizar esse mestrado profissional. E aí eu destaco principalmente a Solange Vaz Coelho, o Coelho Vaz, e também o Ivan Amorim, que sempre deram um suporte para o desenvolvimento e enfrentar, vamos dizer, todos os trâmites, né, que não são fáceis para a gente viabilizar esse mestrado. Então, pessoal, minhas palavras são essas, né, de agradecimentos, né, de muita alegria, de muita satisfação de ter poder contribuído para a viabilização desse mestrado. Cumprimento todos os mestrandos, tanto os que defenderam a sua dissertação, como os que ainda não tiveram essa oportunidade, mas tenho certeza, né, que com esse recall agora que nós fazemos, que eles possam concluir sua dissertação. Agradeço aí ao FOP, hoje, na presença do doutor Antenor e da doutora Kerley, né, e que né, continuemos com essa contribuição para esse mestrado que tem sido de grande importância, não só para a administração pública, no caso a FEAM, mas também para a iniciativa privada. Eu tive a oportunidade de ser banca de um mestre agora, mas à época um mestrando de uma empresa privada que fez um trabalho muito importante e de grande relevância para a empresa que ele trabalhava. Assim como ele, tenho certeza que outros também que participam ou participaram desse mestrado profissional tenha tido a oportunidade de trazer conhecimento para a universidade, para a sociedade de maneira geral, como para ele próprio e para as instituições que trabalham. Então, eu finalizo aqui a minha fala, agradecendo mais uma vez a todos vocês. Muito obrigado. José Cláudio, parabéns pelas palavras, né, e chegam para a gente com muita alegria. Boa tarde a todas e todos. É uma tarde festiva, é uma semana do meio ambiente que a gente iniciou no dia 31 de maio e efetivamente preparamos o dia 5 para ser um momento de alegria. O prenúncio, eu costumo dizer que o prenúncio de reencontros e de encontros, e de fortalecer vínculos, seja com a FEAM ou com todos aqueles que, em alguma medida, fizeram parte dela. Eu começo a fazer parte, né, da história recente do programa de mestrado em sustentabilidade socioeconômica ambiental, e desde o finalzinho do ano passado, e hoje bastante emocionada com a sua fala, José Cláudio, de, aos poucos, ir conhecendo a trajetória desse curso. Na segunda-feira, o professor Barbosa fez uma retrospectiva da década de 90. Como você bem disse, início de 2000 era difícil, as pessoas tinham um know-how, um saber fazer, mas precisavam da capacitação, da qualificação, e você bem o fez naquele momento. Então, minha eterna gratidão,
pelo empenho, pela dedicação, pela força de, naquele momento, fazer o que foi possível para iniciar aquele vínculo e aquela parceria com a Universidade Federal de Ouro Preto. Não foram tempos fáceis, porque estudar e trabalhar, e eu posso dizer bem isso, não é fácil, mas alguns conseguiram com muito esforço naquele momento, e outros, por questões pessoais, por questões que não cabe agora a gente adentrar, ainda estão em processo, e como você bem disse, essa chamada é também para aqueles que, porventura, tenham interesse, e a gente está aqui pensando formas e oportunidades para essa retomada. Quando você diz de refletir sobre o trabalho, eu tenho pensado bastante nisso, do tanto que, às vezes, é importante a gente refletir sobre o nosso ofício, né? E o percurso feito, e a possibilidade de registrar isso, seja com o diploma de mestre, que ficou aí esse legado. Então, veja que esse empenho, esse esforço de 2008, ele deixa como legado para o Estado, né, o registro de um trabalho profícuo, mas também para cada um e cada uma de uma trajetória de empenho, de trabalho, de articulação teórico-prática, e que configura num diploma. Por outro lado, às vezes o diploma não vem, como a gente bem disse, mas que a gente persista. E o que depender de mim e também dos colegas do programa de mestrado em sustentabilidade socioeconômica e ambiental, o que for possível fazer será feito. De modo geral, eu posso agradecer, parabenizar. Eu estou muito, muito emocionada, feliz, né, desse momento. E passo agora a palavra para a professora Vera. Eu tenho pouco tempo, né, mas nesse pouco tempo a gente vê os frutos, José Cláudio, a gente vê os frutos do trabalho daquela turma de 2008, que buscou a diplomação, mas que já estava inserida no mercado de trabalho, e cada qual com uma expertise, cada qual representando ali com muita propriedade seu ofício. Por isso que é um momento de reflexão. Alguns hoje na condição de aposentados, né? Outros tantos permanecem no trabalho. Eu tomo de partida, né, o trabalho que você, José Cláudio, vem desenvolvendo na Dom Helder Câmara, um trabalho brilhante, né, e que eu tive a oportunidade de conhecer há pouco, e na segunda-feira a gente, inclusive, vai falar um pouco dele com a Ciângeles. E, de outra maneira, todos aqueles e aquelas da turma de 2008 alçaram voo, né? Alguns permanecem na FEAM, mas outros tantos permanecem pelo mundo, levando frutos do trabalho que já existia e de uma diplomação e das disciplinas que foram cursadas também, porque elas fazem parte do contexto, da bagagem e da história e das histórias de cada um. Então, nesse momento, eu passo a palavra, agradeço, parabenizo. É uma tarde de bastante emoção, vínculo, mas também de alegria, né? E que essa alegria ela possa espargir, né, de hoje para diante, que a gente tenha de fato, né, valorizar esse esforço, porque também representa esforço, né? Essa possibilidade de retomada. Você falou uma coisa que me chama atenção. Às vezes a gente fica longe um tempo das salas de aula, e às vezes para voltar a gente fica assim, será que eu dou conta? Não, a gente dá conta sim, né? E a gente dá conta, e também nós teremos aí um suporte para aqueles que assim o quiserem, né? De modo geral, externo a minha satisfação, e que essa tarde assim ela iniciou, mas que ainda vai ter ainda teremos bastante emoção, alegria, sorrisos, né? E que no decorrer desse ano e de tantos outros vindouros possamos colher juntos, né, os frutos disso que foi plantado lá em 2008
e que eu sou muito, muito, muito grata de poder fazer parte, né, dessa trajetória e um pouquinho da história de vocês. Passo agora a fala para a professora Vera Lúcia Miranda Guarda, ela que vai representar o professor Barbosa nesse ato e que é a coordenadora geral deste evento e nossa professora também do PPG SSA, já com algum tempo, um pouco mais do que eu, então ela conhece aí um pouco mais da história e das histórias do nosso programa. Fique à vontade, professora Vera. Seu microfone. Boa tarde a todos e a todas, né? Meu boa tarde extensivo a todos os colegas da FEAM, que mostrou-se uma parceira maravilhosa desde 2008, não só hoje, né? O professor Barbosa me ligou, ele teve um problema e ele não vai poder comparecer. Ele manda um abraço a todos e pede desculpas. Né? Eu gostaria de parabenizar, né, a todos aqueles que foram diplomados, lembrando que o saber se constrói não só com saber acadêmico, mas também com saber popular. Então, é por isso a importância do nosso mestrado profissionalizante, que hoje os mestrados profissionalizantes estão ganhando mais apoio da CAPES, né? Isso é muito bom para o desenvolvimento tecnológico das empresas de uma maneira geral. Eu gostaria também de mostrar para vocês que hoje é a nossa alegria, né, de ter a turma de 2008 aqui juntos, né? E espero que quem ainda não está diplomado que corra atrás, aproveita a segunda oportunidade que logo logo a gente vai oferecer. Eu acho que é importante para a gente ter, né, tanto para vocês quanto para o programa, né, vocês terminarem essa dissertação, ter a titulação concluída. E eu queria que vocês tivessem uma boa tarde, um dia festivo maravilhoso. Pedir a Deus Pai que proteja, que abençoe todos nós e aqueles que estão lá morando no céu com eles, né? Com Ele, que eles olhem por nós, nos abençoando. Bom, passo a palavra para o nosso comentarista para dar prosseguimento ao nosso evento. Boa tarde a todos. Bom evento. Boa tarde. Vou pedir, então, para o Rafael passar o nosso vídeo de homenagem. Tem sono? Rafael, tem música ao fundo? Volta aí para a gente, por favor. Deu certo? Sim.
Andréia. Perdão, gente. Então, agora eu vou chamar os nossos próximos convidados, né? O professor Danton Heleno Gameiro, graduado em Engenharia Metalúrgica pela UFOP, mestre em Engenharia Metalúrgica pela PUC do Rio de Janeiro e doutor em Engenharia Metalúrgica de Materiais pela UFRJ. Atualmente é professor titular do curso de Engenharia Metalúrgica e Engenheiro Ambiental da Escola de Minas pela Universidade Federal de Ouro Preto. Assim como professor e membro do colegiado do Programa de Mestrado Profissional em Sustentabilidade Socioeconômica e Ambiental da UFOP, tem experiência nas áreas de Engenharia Metalúrgica e de Materiais e Engenharia Ambiental, com ênfase em Físico-Química Metalúrgica, Pirometalúrgica, Eletrometalúrgica e Gestão Ambiental Empresarial. E o professor Dr. Luiz Fernando Rispoli Alves, graduando em Engenharia Civil pela Escola de Minas da UFOP, engenheiro de segurança pela Fundação Escola de Engenharia Kennedy, doutor em Ciências Pedagógicas pelo Instituto Central de Ciências Pedagógicas, foi professor titular da Escola de Minas, da UFOP, mestrando as disciplinas de eletrotécnica, projetos elétricos e hidráulicos, instalações prediais, projetos de instalações, planejamento das instalações, instalações industriais, e atuando nos cursos de Engenharia Civil e Produção, Controle de Automação Urbana, Arquitetura na Escola de Minas, e Engenharia Civil e Química na UFO de Uberlândia. Experiência em implantação de industriais, projetos na área de disciplina em que atuou, além de consultor em iluminação do monumento de bens tombados. Para dar início, então, às homenagens, em memória ao engenheiro Caio de Benício Rocha, da turma de 2008, eu passo oficialmente a palavra ao professor Rispoli. O som, professor. Voltou? Ok? Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, bem como os ausentes, que é um dos objetivos dessa homenagem. Agradecer o convite e a oportunidade de retornar, mesmo que de forma indireta, à nossa instituição. Agradecer a coordenação, que, por mim, está fazendo um trabalho fantástico. Eu tenho acompanhado aí dentro do possível, entre as minhas atribuições e o que é possível. Eu acho que eu tenho aprendido muito, cada vez mais. E eu gostaria, primeiro, então, de agradecer à comissão. Eu não vou citar nomes para não correr o risco de esquecer alguém, mas eu acho que todos já viram aí no convite o nome da comissão organizadora. E eu fiquei muito feliz. Eu acho que esse é um dos objetivos de qualquer instituição de ensino, de ver o trabalho brilhante também que os estagiários de turismo estão fazendo na coordenação e como mestre-cerimônia deste evento. Parabéns a vocês, alunos, e é isso que a gente precisa. Muito bem. Eu acho que eu começaria, nessa homenagem ao Caio, falando a família dele. Caio deixou um exemplo e nessa convivência com a Cláudia, com a Carolina, com os seus irmãos e irmãs, como uma pessoa afável, e eu tive esse privilégio de conviver com ele por muitos anos, e aí conversarmos sobre tudo, e principalmente pela motivação que ele sempre apresentou, pelo trabalho que ele desenvolvia. Caio foi um profissional e amigo, eu chamo competente, responsável, muito conciliador. Ele buscava um diálogo permanente, incansável para atingir seus objetivos. Como um profissional da FIAM, ele deixou claro que o diálogo permanente na busca do bem comum, o apoio técnico para desenvolvimento sustentável, garantiu, em todas as suas atividades, uma grande vitória para o atingimento de seus objetivos. Eu não vou falar muito sobre o trabalho dele em São Tomé das Letras, que
tem um grupo que melhor do que eu conhece e vai falar a posterior. Quanto ao programa PS, de pós-graduação profissional em sustentabilidade socioeconômica e ambiental, o professor Antenor, no primeiro dia, fez um histórico fantástico das dificuldades para se implantar um mestrado profissional naquela época em uma instituição de ensino onde a carência pelos mestrados acadêmicos era tão grande que, em princípio, privilegiava-se os mestrados acadêmicos. Mas a luta incansável do primeiro grupo para a implantação desse mestrado profissional superou-se todas as dificuldades. E essa parceria com a FIAM, que hoje é parceira nesse evento, foi fundamental para a consolidação deste programa, porque duas instituições públicas, uma estadual e uma federal, duas fundações, né, foi fundamental para que este programa tivesse um sucesso. Muito bem. Eu gostaria de aproveitar e homenagear também os coordenadores. Também não vou citar todos os nomes, porque na minha época de escola eu tive contato com o Antenor e basicamente com o Antenor, né? E gostaria de agradecer. Esses coordenadores trouxeram o Aníbal também, né? Que foi, acho que o último coordenador antes da Kelly. Eles trouxeram isso bastante agora. E vocês não imaginam, eu não tive ainda um contato pessoal com a Kelly, mas a alegria que eu tive em saber que passaram o bastão da condução deste mestrado para uma pessoa altamente competente, motivada e, fica claro, extremamente humana, e que vai, com certeza, resgatar e dar continuidade neste mestrado, já fazendo a primeira ação dela, que foi buscar o resgate desses profissionais da FIAM que ainda não tiveram a oportunidade de concluir o seu trabalho. No contato, desde a primeira turma, e aí eu quero fazer uma homenagem especial à Cláudia, esposa de Caio, que desde o início, desde o seu falecimento, lutou incansavelmente para que ele concluísse, pelo menos obtivesse o seu título de mestre, uma vez que o seu sonho maior, e isso eu tive a oportunidade de conversar com ele em uma cama de hospital, era sair dali para concluir e defender o seu mestrado. Caio deixou o seu trabalho totalmente pronto, com os capítulos estruturados, onde este CD, com as datas anterior ao seu falecimento, está disponibilizado na Secretaria do Colegiado. Eu tive a felicidade de ter participado de uma banca de uma qualificação do hoje Dr. Mário Cabello, que, por ter feito o seu trabalho e a sua tese numa área equivalente, ele, como uma pessoa humana fantástica, que também se disponibilizou a somente formatar, segundo os moldes das normas internas do programa, simplesmente estruturar os capítulos na sua ordem e com isso, deixar pronto um trabalho já totalmente preparado para a sua qualificação. Evidentemente que há 10 anos ou mais, Cláudia vem lutando internamente, mas as questões de órgão público, as dificuldades, os colegiados, tudo isso dificulta um pouco a celeridade. E, finalmente, com esse resgate que a professora Kelly está fazendo, ela está conduzindo maravilhosamente bem. Eu tenho notícia, eu não sei até que ponto, que o colegiado já nomeou uma banca, essa banca parece que já deu um parecer favorável, e aí volta para o colegiado, e eu espero que isso chegue a bom termo, porque eu, honestamente, esta é a universidade que eu acredito. O que eu acredito, porque a questão do Caio foi questão só de forma, e não de conteúdo. O conteúdo ele deixou pronto. O departamento, no caso aí, a socioambiental, ele busca o seu maior potencial. E o fato da professora Kerlin,
que assim que eu fiquei sabendo o nome da coordenação, fui buscar no site da UFOP, porque o departamento ela percebia, vocês não imaginam a minha alegria de saber que era do turismo. Esta é a universidade multidepartamental que eu acredito. Esse mestrado, ele não só para as carências internas, mas para as carências externas, ele pode trabalhar junto com todas as engenharias, arquitetura, direito, turismo. Todos esses departamentos têm muito a acrescentar nesta área de sustentabilidade socioeconômico e, né, de sustentabilidade. Então, é com muito prazer, com muita alegria, que, como também um egresso dessa casa, porque eu sou aposentado, mas realmente a gente continua sempre acompanhando o sucesso da nossa instituição. E, historicamente, eu participei desde do início da construção deste campus, como diretor de planejamento, prefeito do campus, pró-reitor, vice-reitor. Então, a minha história dentro da instituição é muito longa. Eu queria deixar registrado para a coordenadora que nós temos vários laboratórios pré-montados nessa área de sustentabilidade, onde já desenvolvemos trabalhos na audioautomação. Eu tive o prazer de orientar 2 pessoas nesse mestrado. Um hoje é doutor, que é o Edlos, deve ser professor em Viçosa, e uma que não concluiu, que provavelmente vocês vão tentar resgatá-la também. Ela fez os créditos, mas não concluiu. Bom, esta semana prova que o universo conspira a favor das boas práticas humanas. Ao tentar resgatar esse trabalho de Caio, houve-se uma reaproximação também com o grupo da FIAM, houve uma reaproximação e a oportunidade de, ao invés de fazer uma homenagem no Dia do Meio Ambiente, que se fosse uma semana de estudo. É a primeira. Tenho certeza que é a primeira de várias. Olha, essa primeira semana e muitas outras virão. E essa semana sendo remota, o fato de ser remota, com essa turma brilhante aí, conduzindo aí a organização deste evento, os estagiários e a sua coordenação, mostrou que é possível. Nós temos palestras brilhantes de um professor do Rio, de uma aproximação com mestrado equivalente no Rio, nós temos o José Cláudio aqui em BH, eu estou aqui em BH, ou seja, não temos mais fronteiras. Isto é o único lado positivo que eu vejo desta possibilidade, no meio de uma pandemia, de nos treinarmos para essa nova tecnologia remota, que vai permitir que nós tenhamos uma palestra de um conferencista top do mundo, de qualquer parte do mundo. E isso vai ser uma integração onde nós vamos ter experiências socioambientais e econômicas do mundo todo, dependendo da nossa capacidade de interação. Bom, finalmente, para não prolongar mais, temos a sequência aí, eu queria dar os parabéns à FEAM por ser essa parceira eterna, os parabéns ao UFOP por manter e buscar essas belas coordenações de sequência, parabéns ao Programa de Sustentabilidade, parabéns ao Caio, que realmente sonhava com essa conclusão e tudo indica que agora ele está conseguindo. Só um comentáriozinho rápido, certa vez conversando foi ontem à noite, se não me engano, onde o tempo estava passando e a gente não conseguia levar à frente essa viabilidade desse título pós-morte, que já foi aprovado também no passado. Ele falava o seguinte: olha, nós aqui na Terra temos pressa, mas eu tenho certeza que o autor dessa dissertação não tem a mesma pressa nossa. O tempo dele é outro, e é eterno, e é feliz. E externar a todos os envolvidos o agradecimento em nome da família do Caio. Eles não pediram que assim eu fizesse, mas eu sou testemunha do empenho que tiveram desde a sua partida prematura, mas que esse empenho vem até hoje, e essa é uma alegria muito grande. É lógico que, como professor, eu me estendi um pouco mais do que o necessário,
mas eu fiquei assim extremamente emocionado, não só com a homenagem ao meu grande amigo, com quem eu tive a oportunidade de passar N férias juntos, junto com os nossos filhos ainda pequenos, mas com a figura humana que ele era, com a sensibilidade das coordenações deste mestrado em outorgar este título e essa homenagem a ele nessa data do meio ambiente, do Dia do Meio Ambiente. Muito bem, a todos os amigos e família, né, nossos cumprimentos, nosso muito obrigado, e vamos em frente, que o Mestre Cerimônia tem ainda muita coisa para apresentar aí para nós. Muito obrigado. Professor Luiz, gratidão, professor Luiz Rispoli, quanta emoção, quanta alegria, agradeço a menção que fez né, aos coordenadores, a minha entrada, de fato é uma alegria conhecê-lo, e é recíproca a admiração que eu tenho pelo senhor. Já desde o primeiro momento que encontrei com Cláudia, ela já mencionava, então eu escutei seu nome várias vezes, porque fui resgatar a história, e sempre tinha lá o Rispoli, pegou o trabalho, organizou e entregou em mãos. E realmente, durante esse tempo todo, eu parabenizo também Cláudia pela persistência, ela sabe disso, pelo empenho, né? Porque por mais que eu ou você, Rispoli, tenhamos aí abraçado como algo que a gente acredita, porque a gente acredita numa universidade que também possa celebrar a vida, o outro, a alteridade, né? e a diversidade, às vezes a gente esbarra em questões burocráticas. E para além disso, Cláudia, então, persistiu. Então, minha alegria também é de ter uma pessoa que acreditou e que acredita, e a gente tem feito o possível desde quando você ali assumiu em mãos, e eu também me passou, e eu também em mãos assumo isso desde o final do ano passado. A gente tem aqui alguns slides, então, antes da fala do professor Danton, e eu peço que liberem já o microfone, a imagem do professor Danton, que já está na sala conosco, a gente tem alguns slides, e aí, Danton, fique à vontade para comentar daqui a pouco, caso você sinta vontade, porque você, Danton, fez parte dessa história toda. Antes de você entrar, eu disse que eu faço parte da história recente, de 2020. A Vera faz parte de uma história de 2015 para diante, mas eu acredito que você fez parte desde o início, né? E desde a década de 90. O Danton, eu externo essa homenagem também ao professor Danton, por todo o empenho, por toda a dedicação, porque a idealização do curso, já na década de 90, o professor Danton foi um dos precursores, assim como o professor Barbosa, e passo a ele agora muita alegria, emoção, para que ele nos conte um pouco mais do que, porque tem sido aprendizado para mim também, sabe? Então, desde segunda-feira, o tanto que eu tenho aprendido, para além do que eu já tinha estudado para assumir o curso, né, e nesses últimos meses, mas, como o Rispoli disse, né, essa questão dessa semana é uma gratidão que eu tenho eterna ao Caio, porque é por conta dele também que nós empenhamos, e a partir dessa história de vida, que é uma história que com as suas idiosincrasias, enfim. Eu só vou pedir que pare o slide ainda, para que Danton possa ir vendo as imagens, e aí, se ele quiser ir comentando, só fazer a gentileza de voltar lá no início. E aí, dessa feita, então, essa semana tem sido uma semana também de repensar, não é? De uma frase que eu vi de Regina, já nas homenagens: conhecer, saber, viver, aprender sempre. Eu posso dizer a vocês que vocês estão me permitindo aprender cada vez mais, e saber que a gente vive num momento que a gente tem que celebrar a vida.
e tem que celebrar tudo o que foi feito e o que não foi feito também, né? Com as possibilidades de poder vir a fazer. Então, eu passo agora a palavra ao professor Danton, a quem homenageio, ao colega que eu admiro muito e que também construiu, desde lá, a primeira ideia, a primeira linha da escrita do projeto, para que fosse aprovado pelo MEC e depois de algum tempo iniciasse com a primeira turma. Então, lá nos idos da década de 1990, Danton ali, né, deu seu contributo e com os seus mais de 35 anos de UFOP, quiçá 40, né, Danton? Eu não sei. Ele vai falar um pouco para a gente de contribuição com a UFOP, com esse mestrado, como o professor Barbosa disse, que já atinge a sua maioridade, desde a primeira linha escrita para que ele viesse a acontecer. Danton tem contribuído conosco até hoje, é nosso professor, faz parte do colegiado. Então, Danton vai fazer um comentário a partir das imagens e logo depois um pouco do que Rispoli mencionou, né, desse processo da comissão de avaliação do trabalho do Caio e também um pouco do que a gente tem passado aí nessa trajetória burocrática até a próxima ida ao colegiado, que vai acontecer no dia 14, a previsão é dia 14 de junho. Fica à vontade, Danton, para suas considerações. Gratidão. Boa tarde a todos. Agradeço as palavras carinhosas da professora Kelly. A admiração é mútua. Realmente é uma grande satisfação poder participar de um evento que vem coroar um trabalho que, no meu caso, há praticamente mais de 30 anos. Realmente, a ideia desse programa surgiu através de 2 ex-alunos da Escola de Minas, quando, em 1995, criaram o Instituto Internacional de Pesquisa Ambiental, o IPA, que tinha como objetivo maior ambientalizar os cursos de engenharia da Escola de Minas. E depois percebemos que isso ia muito além das engenharias. Então, realmente, eu tive a oportunidade de participar da criação desse curso, mesmo tomando conhecimento antes da sua própria criação, enquanto pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFOP, na gestão de 1992. Então, é muito bom a gente ver que ideias frutificaram, desenvolveram e consolidaram. Como diz muito bem o professor Barbosa, nós adquirimos a maioridade e com qualidade, e ainda mais com a consciência de um dever cumprido, tá certo? Sempre disse que, embora sendo engenheiro metalúrgico, sempre me coloquei muito mais como educador do que como engenheiro. Também tenho a felicidade de poder comemorar que já contribuí para a formação de mais de 1.000 alunos das engenharias. Em agosto desse ano, felizmente, devo comemorar os meus 42 anos de UFOP. E agradeço muito a essa universidade por toda a oportunidade que ela me ofereceu, me propiciou a minha formação em ter mestrado, doutorado, e o que foi mais importante, me permitiu ter esse tipo de vida ao longo dessas 4 décadas, convivendo com pessoas, contribuindo para a formação de pessoas e, ao mesmo tempo, contribuindo para o meu aprimoramento profissional e, principalmente, como ser humano. Então, diante disso, para coroar ainda mais, tá certo? Esse momento, eu tive a oportunidade de viver uma situação inusitada durante as minhas 4 décadas dentro da Universidade Brasileira, de ter a incumbência de avaliar um trabalho pós-mortem, tá certo? Então, aqui também eu quero trazer a comunicação importante para o programa, importante para todos nós que aqui estamos, tá? Da comissão que foi designada pelo colegiado do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade Socioeconômica e Ambiental para avaliar o trabalho, ou seja, a dissertação do aluno Caio Márcio de Benício Rocha,
Trabalho esse, inclusive, que teve uma grande contribuição na sua organização, né, do professor Rispoli. Então, aqui também externo os meus agradecimentos, né, a essa prestimosa colaboração, sem a qual, com certeza, nós não poderíamos ter dado andamento a todos esses trâmites. Tá? Essa comissão, que foi designada, então, pelo colegiado, ela foi constituída por mim, pelo professor Dr. Hubert Matias Peter Roser, tá certo? Da UFOP, a professora doutora Elisene Veloso Ribeiro, do IFMG de Ouro Preto, e o engenheiro especialista Carlos Henrique Nogueira, da Samarco Mineração S.A. Então, essa comissão foi incumbida de analisar e avaliar o material, né, disponibilizado pelo Caio e organizado pelo professor Rispoli. Tá? Após a análise e avaliação desse material, tá, a comissão aprovou a dissertação do Caio, tá certo? Considerando, né, a grande contribuição que o trabalho do Caio, né, propiciou à sociedade, e, em especial, ao setor, né, que foi objeto de estudo do seu trabalho de pesquisa. Tá certo? Então, a comissão aprovou essa dissertação e agora caberá ao programa simplesmente, né, desenvolver as atividades burocráticas para que possa ser conferido ao Caio, tá certo? O título de mestre em sustentabilidade socioeconômica e ambiental. Aproveito o momento também para parabenizar, né, e deixar aqui um tributo ao Caio e à família do Caio. Tá certo? Fica à vontade para abrir sua câmera. Desculpa, Danton. A família do Caio também, né? Eu quero aqui externar, né, a minha admiração, tá certo? Então, parabéns à família, tá certo? E, com certeza, o Caio, onde quer que ele esteja, está muito feliz. É isso aí, professora Kerr. Cláudia, fica à vontade, se quiser comentar, quiser falar alguma coisa. Para mim é muito difícil nessa hora falar alguma coisa. Eu não tenho palavras. Agradeço a você, Kerley, ao professor Danton, ao Luiz Fernando, que foi o Rispoli, mas é difícil eu impostar aqui alguma coisa, além de um muito obrigado, e eu tenho certeza que cai lá em cima, onde quer que ele esteja, que ele está num lugar muito bacana, ele está agradecido e está aqui conosco. Muito obrigado, por eu só tenho a agradecer. Anos, um a um, mas muito obrigada mesmo. É isso que eu consigo falar agora. Gratidão, Cláudia, gratidão a todos e todas que empenharam para que a gente conseguisse, né, de fato, montar essa comissão e seguir adiante. Né? O tanto que eu aprendi com você, Cláudia, assim, minha profunda admiração, de ter força, de persistir, de retomar, e isso tudo eu externo a você, né? Minha eterna gratidão. Né? Ao professor Danton, por aceitar a empreitada, porque a gente sabe que houve um empenho também grande dessa comissão no intuito de levar adiante num prazo curto, porque, apesar dos 10 anos, mas a gente assumiu num prazo curto para levar as coisas adiante como precisa ser, né? Como precisa. Então, eu entendo que a gente tem que fazer o que deve ser feito, e eu fico muito tranquila e à vontade,
e concordo com a fala do professor Danton, assim, com a satisfação de todos nós que aqui estamos, da gente fazer o que precisa e deve ser feito. Então, homenagens merecidas. Eu volto, já com a emoção à flor da pele, eu volto para o José Cláudio, é isso, Andréia? Para que ele continue com a homenagem ao slide. Cláudia e Danton permaneçam conosco aí no vídeo, porque essa tarde festiva só começou, né, e já nos tira do eixo aqui, o que é muito bom, né? Respirar alegria, respirar satisfação, né, de um trabalho, de um esforço mesmo conjunto. José Cláudio, penso que você foi incumbido de dar continuidade às homenagens aí do slide. Repasso para você. Obrigado, Kerley. Obrigado, Kerley. Poxa, antes de falar do Augusto, né, cumprimentar a Cláudia, a Ana Carolina, né? Caio sempre falava delas com tanto carinho. Lembro quando fomos à África do Sul e conversamos muito, todo o carinho e amor que o Caio tinha pela família, né? É realmente muito emocionante ouvir todas essas palavras, né, de apreço que certamente são muito merecidas pelo Caio. E como a Cláudia disse, ele onde estiver, e certamente está num lugar muito bacana, está muito feliz, e nós aqui também estamos muito felizes de poder contribuir com essa homenagem a esse colega tão querido. E por falar em colega querido, nós vamos falar agora do Augusto. Augusto, como eu disse, é muito estimado por todos nós também. Infelizmente, nos deixou este ano, para muita tristeza. Augusto eu conheci lá na Secretaria do Planejamento, juntamente com o Alexandre, quando nós estávamos fazendo, né, quando o governo estava fazendo a reforma administrativa e a FEAM estava passando por muitas mudanças. Então, eu e o Léo Pompeu íamos sempre à Secretaria do Planejamento para discutir e ver lá as adequações, os ajustes para a nova FEAM que surgiria. E aí era o Augusto, né, e seu fiel escudeiro, que era o Alexandre, que estavam tratando da reforma relativa à FEAM. E aí foi uma empatia à primeira vista, sabe? Augusto e Alexandre sempre se mostraram muito interessados, né, naquele órgão, né, que lutava para a preservação do meio ambiente. E certamente eles já tinham alguma empatia com essa luta pelo meio ambiente que a FEAM sempre travou, lutando o bom combate. E aí, a partir dessa empatia, o Augusto e o Alexandre foram convidados para vir para a FEAM. E vieram para a FEAM, né, trabalhar lá na área da jurídica com o Léo Pompeu, e foram pessoas, naquela época, muito especiais para que a gente tivesse a FEAM que nós queríamos. E depois, né, todos dois passaram no concurso. O Augusto é das pessoas mais brilhantes que eu já conheci. Uma pessoa de uma capacidade de pensamento, de inteligência, de sistematizar o seu pensamento, todas as dificuldades que eu tinha em termos de propostas para que aquilo pudesse ser levado adiante de uma forma adequada juridicamente. O Augusto estava sempre ali com uma mente realmente privilegiada para dar forma, né, para avançar no que nós queríamos para o órgão de controle e preservação ambiental aqui do Estado de Minas Gerais. Não é à toa que depois o Augusto foi para a SEMAD, né, ocupando os maiores cargos lá da secretaria, e sempre, né, com uma visão muito abrangente, né, não só do que seria a agenda da FEAM, mas também do IEF, do IGAN e da própria Secretaria do Meio Ambiente. Essa homenagem ao Augusto é feita ainda com muita emoção pelo recente falecimento dele, e o que nós podemos falar aqui é que tanto a FEAM, não é,
do passado como do presente e certamente do futuro, tem muito a agradecer a esse grande funcionário, esse grande técnico, pensador, que foi o Augusto, e que certamente seus ensinamentos vão permanecer conosco e com os demais funcionários da FEAM para sempre. Grande abraço, Augusto. Bom, eu não sei se sou eu que vou falar, o Augusto casou-se com a Helena, né, uma pessoa maravilhosa, né, com muito carinho, uma pessoa de uma meiguice admirável, né, pai da Maria. Augusto, né, também tem uma neta chamada Maria. Augusto sempre foi muito amoroso. Me lembro que no final do ano passado, Augusto deu um curso que a gente teve o privilégio de participar, e aí a Maria, de vez em quando, ia lá, né, na pandemia, ele estava lá orientando a Maria nos seus deveres de casa. A Maria ia lá pedir ajuda a ele, e ele sempre com um carinho muito grande, com um bom humor enorme, nos apresentava a Maria, e lá ensinava a Maria e voltava para o curso. Realmente, tenho certeza que Helena e Maria lembram do Augusto também com todo esse carinho, né? Como eu disse, Augusto, talvez uma qualidade muito grande dele era a generosidade. Sempre foi generoso com todos, com muita paciência, sempre compartilhou o seu conhecimento, como está dito aí, afeto e compreensão, né? Sempre pronto para nos ouvir a todos, né? Deixou uma lacuna muito grande no sistema de meio ambiente. Doutor Cláudio. Pois não. Marco Aurélio Horta que está falando. Oi, Marco Aurélio. Nós já tivemos a oportunidade de encontrar, né? Sim. E eu gostaria, a palavra agora pois não, gratidão. Fique à vontade. Gratidão a todos vocês. Quis Deus inverter as ordens, a ordem natural dos acontecimentos. Mas eu agradeço a todos pela homenagem e principalmente ao senhor também, que a gente conhece. A gente realmente ainda está sob forte impacto. Não é uma coisa natural, mas eu queria dizer para vocês que, além desse profissional que vocês estão homenageando hoje, ele foi um filho excepcional, um esposo, e um marido e um pai, principalmente um pai para minha neta. Obrigado a todos, desculpe a emoção e boa tarde. Muito obrigado, gratidão, viu, gente? Gratidão, seu Marco. Estão conseguindo falar, não? Gratidão, seu Marco, gratidão. E que esse momento, né, que a gente traz como uma tarde festiva, a gente também vivencia o luto. O luto que cada qual sabe como afeta, mas que é um luto, né? Que é um luto que a gente carrega e que nos fortalece à medida que a gente lembra dos bons momentos, dos bons encontros, não é? Das alegrias. E eu tenho plena certeza que o que vem à mente nesse momento, né, é tudo de bom que a gente pôde encontrar, desde o primeiro sorriso, o primeiro choro, a primeira aplauso, primeiro, né? Então, na condição de paz, né, a gente vivencia assim, essa trajetória, passa como um filme na cabeça, né? Na condição de colega e de amigo de trabalho, a gente vai rememorando também a trajetória naquele ambiente, né? As discussões para pôr a caminho o trabalho, né? E na condição de esposa e de filhos,
os momentos de seguir junto, de convívio. Então, assim, minha eterna admiração por todos que aqui estão, né? É um momento de emoção. Eu tenho o costume de dizer assim, que o luto nos fortalece, e que quanto mais a gente fala dele, quanto mais a gente fala de pessoas que a gente ama, mais a gente tem a certeza de que elas estão conosco, que elas estão presentes e que a gente segue com toda a força que a gente foi recolhendo no momento que fisicamente as pessoas, né, compunham conosco essa trajetória que é de incerteza, né, que é de impermanência. E é nessa impermanência que eu tenho mais clareza que todo momento que a gente puder ser afetuoso, então que a afetuosidade, que a amorosidade, não é, que a solidariedade sejam lemas que a gente leve e que a gente queira fazer juntos. Não é? Porque eu falei essa semana toda, fazer as coisas separadamente é fácil, mas fazer junto não. E homenagear juntos também não é fácil. Por quê? Porque nos afeta, enquanto humanos que somos, não é? E mais do que humanos, enquanto laços de amizade que a gente pode vir a ser. Então, é no nosso vir a ser que eu peço que cada uma abra sua câmera agora, para a gente fazer um registro desse momento. E tão logo a gente abra, né, quem puder fazer isso, tão logo a gente abra nesse momento, a Andréia vai fazer esse registro nosso para a gente ter, o Júlio também. E depois eu vou pedir que fechem novamente para a gente dar conta de permanecer todo mundo na sala. E para a gente continuar com mais uma mesa de muito trabalho, porque a tarde é festiva, mas é também de trabalho. Eu só gostaria, Kerley, Claro. quebrando o protocolo, dar um beijo no coração, tanto do Marco Aurélio quanto da Cláudia. Um beijo no coração de vocês dois. Obrigado. Um beijo no coração de cada um. Né? E eu gostaria de terminar a apresentação, por favor. Claro, fica à vontade, Denise. E se Zé Cláudio não quiser retomar. Não, Denise, prefiro que você continue. A emoção foi muito grande. Denise, fica à vontade. Eu vou continuar lendo, porque eu também vou ter dificuldade de falar. Mas então, o Augusto era o nosso analista ambiental, ele é da FEAM, a carreira dele foi da FEAM sempre, embora ele tenha passado pela SEMAD várias vezes, e sempre trazendo um ensinamento muito grande para nós. Teve uma intensa produção bibliográfica, vocês podem procurar na internet vários livros que ele escreveu, sendo um desses que está aí na mão dele, que a gente produziu há muitos anos atrás. Vocês estão vendo o Daniel e o Alexandre junto, que é a tríade, né, que andava sempre junto. E talvez tenha sido um dos grandes orgulhos da vida do Augusto. Ele foi um grande amigo, um colega de trabalho muito especial, né, principalmente com os dois aí. E um professor sempre muito querido. A gente viu tantas homenagens quando ele faleceu, agora em abril. Ele foi, inclusive, professor do curso, né, do programa de mestrado que a gente fez. Ele só não deu aula para a nossa primeira turma, ele já começou na segunda ou terceira, não sei. Pode passar, Rafael? Rafael? Bom, aí só um dos momentos dele, das reuniões, né, enquanto ele era secretário adjunto de meio ambiente, recebendo aí algum evento, algumas pessoas para alguma reunião, e assessorou não só ele foi secretário adjunto, como assessorou quase praticamente todos os dirigentes do Sistema Estadual de Meio Ambiente até hoje, tá? Pode passar. E ele deixa aí uma infinidade de amigos, né? Nós conseguimos algumas fotos aí dos amigos, dos momentos da alegria, sempre sorridente, sempre participando com a gente, embora ele fosse muito centrado e reservado também. Mas era uma pessoa que a gente contava em todos os momentos. Se a gente tivesse alguma dificuldade, algum carinho, alguma atenção que a gente precisasse, Augusto estava sempre lá disposto a nos atender. Pode passar.
Esse aí é um projeto que ele tinha com o Alexandre, dos dois ficarem velhinhos, parece num asilo qualquer, rabugentos, brigando pela alguma ideia que eles tinham em mente. Sempre estavam discutindo sobre alguma ideia diferente, alguma inovação que eles queriam, alguma novidade que eles queriam criar. Então, eles tinham esse planejamento. E agora o Alexandre ficou aí, sem saber como é que ele vai fazer para executar esse projeto dele. Vamos passar? E é isso. Aí o Augusto, sempre que ele ia compartilhar os momentos dele do pensamento complexo, que foi o doutorado que ele fez, né? Naquela mente brilhante, ele virava para os alunos e às vezes para a gente também, quando tinha alguma coisa muito séria para a gente discutir. Separem os óculos escuros, pois vamos entrar na Matrix. E o último é só uma mensagem. Aí eu não sei se eu vou conseguir. Augusto, não se esqueça de nós. De onde estiver, continue zelando por todos. Um grande abraço, meu querido amigo. Um beijo. Obrigada. Gratidão, gente, gratidão. Sigamos. Andréia, faz um registro para a gente, de todo mundo que está na tela, que conseguiu colocar a câmera. Um, dois, três. Ok, Andréia? Pode seguir, então, faz a gentileza. Agora a gente vai Uai, por que foi interrompido aqui? passar pro Rafael com a última homenagem. Sim. Por isso.
a rica natureza. E isso com reconhecimento do seu trabalho. E agradeço a Deus os 54 anos que tive o privilégio de ser sua irmã e sua comadre. Durante nossos encontros, ele sempre falava com entusiasmo do seu trabalho na FEAM, do seu trabalho nessa tese que ele dedicava com muito afinco. Depois que ele começou a trabalhar na FEAM, foi um marco divisório na vida dele. Ele começou a focar mais a carreira acadêmica, mais aos estudos. Eu me lembro que ele era autodidata. O inglês dele começou quando era menino, ele começou a estudar inglês praticamente sozinho. E assim foi a vida dele, sempre com persistência e disciplina. Meu pai vai ser sempre o maior exemplo de vida para mim. Foi ele que me ensinou a importância de ser gentil com as pessoas, de ter persistência e boa vontade para buscar os meus sonhos e também de respeitar o meio ambiente por meio de atitudes simples e diárias. Eu fico muito feliz que ele tenha conseguido repassar esse legado para todas as pessoas que ele conviveu nos mais diversos ambientes. Enfim, eu tenho muito orgulho de ter aprendido tanto com meu pai. É com muita alegria e muita honra que eu recebo essa homenagem em nome do CAI 10 anos depois de sua partida. Durante mais de 30 anos, ou muito mais até, porque eu conheci o Caio quando ele tinha 7 anos de idade, na escola primária, conviver com o Caio foi sempre um privilégio. Um homem de grande caráter, humanitário, otimista, com suas ideias vanguarda, seu profissionalismo, sobretudo sua persistência e fé são o seu maior legado. Eu agradeço a todos, principalmente ao FOP, que em parceria com a FEAM me propiciaram reviver tão bons momentos. Muito obrigado, um grande abraço. Posso imaginar seu esforço para levar adiante tão completa e necessária pesquisa. E a metodologia empregada pode ser replicada para a coordenação governamental de outras atividades lideradas por empresas de pequeno porte. Que linda homenagem, né, gente? A gente perde até um pouco o foco aqui, mas muito obrigada, gente, a todos que participaram dessa homenagem, a todos os professores, a Cláudia, em especial, a todos os homenageados, todos os parentes dos homenageados presentes aqui para esse momento.